Saúdo Dr. Vitor Hugo, saúdo Ney, saúdo Santos, saúdo a você, caro telespectador que nos assiste aqui na nossa coluna semanal de Direito Imobiliário e Urbanístico. Hoje nós voltamos com um tema aqui que acaba fazendo uma conexão muito grande com a área ambiental, na verdade, porque altamente dependente aí de institutos jurídicos que regulam essa nobre área do direito. Ou seja, nós vamos falar hoje um pouquinho aqui do licenciamento ambiental e também da necessidade de vedação de condutas contraditórias da administração pública. Aí você pode me perguntar, Débora, mas você sempre fala tanto do direito imobiliário, né? E agora de uns dias para cá, nas últimas semanas, tem falado bastante aí do direito ambiental. Mas nesse ponto eu também destaco para vocês que, conforme já falei no início aqui, não tem como se pensar o direito imobiliário, o direito urbanístico, sem pensar no direito ambiental, posto que são áreas que se conectam o tempo todo. E agora, ainda mais quando a gente fala aqui de construção, que depende de licenciamento, e é realmente necessário que saibamos, ou se torna necessário que saibamos então, ou pelo menos conheçamos aí esses instrumentos que regem aí o direito ambiental, né, enfim, os institutos jurídicos que são relevantes para nós. E quando a gente trata desse aspecto, eu trouxe aqui para vocês hoje um caso hipotético para a gente conseguir efetivamente visualizar o que é o problema, onde ele pode acontecer e como ele se dá. Num caso concreto, por exemplo, né, se nós pensássemos aí uma vedação a comportamentos contraditórios da administração pública, nós podemos visualizar que, por exemplo, se eu já obtive uma licença ambiental, uma licença prévia, vamos pensar lá no início, né? A gente teve uma licença prévia. Para a liberação da licença prévia, para a sua concessão, são necessários aí que sejam apresentados alguns documentos. Documentos, enfim, que eu não vou entrar nesse mérito até aqui pela falta de tempo, né? Nós temos que ser breves. Então, quando a gente pensa nisso e considerando que o administrado apresentou essa documentação, uma vez que ele já tenha essa licença, já tenha sido concedida a ele, e ele já esteja numa etapa posterior, esteja tentando validar, ou melhor falando, renovar essa licença que ele tem, por exemplo, de instalação, não há como se entender que a administração pública tenha o direito de contraditar aquilo que lá atrás já foi validado. Aí você me pergunta, nossa, mas isso acontece? Acontece muito, porque a administração pública, por alguma razão específica, acaba se voltando contra aquele entendimento que já tinha e pedindo para que tudo aquilo seja novamente apresentado, o que para nós não faz o menor sentido, porque se era condicionado, por exemplo, se aquela minha licença estava especificamente condicionada à apresentação de documentos X, Y, Z, e esses documentos já foram apresentados lá atrás e eram atinentes àquela licença, não há como se entender que para uma outra licença que não tem mais correlação com aquela, eu, administrado, tenha que novamente me submeter a esse desmando e apresentar aí aquilo tudo que já fora aprovado, inclusive tanto for aprovado que foi concedida a licença. E quando a gente fala desse aspecto, eu estou falando do venire contra factum proprium. Quem ou milita, né, na área civil já sabe, já talvez tenha se utilizado desse instituto para fazer as suas defesas, para entrar com as suas iniciais, e esse instituto é justamente o que veda a conduta contraditória. Aí, mais uma vez, você pode me perguntar, mas esse instituto não é propriamente do direito civil? Muitos defendem que sim, outros defendem que não, outros, enfim, existe aquela miscelânea de entendimentos. Muita gente não vai concordar comigo, mas fato é que pode sim ser utilizado na nossa prática diária quando alguma situação afrontar direito que já fora efetivado, direito que já estaria ou deveria, melhor falando, estar estabilizado em razão daquilo que já se obteve no passado. Então, nesse ponto, eu saliento que se faz necessário
apreciar e melhor. Não vale agora, num momento como esse, se voltar aí contra um ato praticado, justamente porque eu tenho que ter segurança jurídica. Eu sempre tenho que estar pautado, e não apenas isso, eu tenho que ter lealdade, eu tenho que agir com probidade, com boa fé, a boa fé jurídica, aquela que a gente conhece, né, que deve ser praticada não só por mim, administrado, mas também especialmente pela administração pública, porque do contrário eu não estarei falando de um Estado democrático de direito. Se eu estou me respaldando na igualdade, inclusive, que a Constituição prevê, eu tenho que estar fundamentadamente respaldado em legislação para poder então proceder aí a exigências que neste momento, num momento como esse, seria totalmente descabido. Então, nesse sentido, quando a gente fala em atos aí praticados pela administração pública, quando se perceber que existe, de certa forma, um desrespeito àquilo que já fora pactuado, aquilo que já fora admitido, né, que não há um respaldo mínimo juridicamente falando para que sejam procedidas aí eventualmente exigências, há que se entender que se está diante desse instituto que pode ser então ou vir a ser, melhor falando, impugnado. Porque quando acontece eventualmente da administração pública vir a exigir nova documentação, e quando essa nova documentação não é apresentada pelo administrado, muitas vezes esse administrado acaba sendo submetido aí ao pagamento de multa, que via de regra decorre aí diretamente de um termo de ajuste de conduta que acaba sendo também imposto pela administração pública para o administrado vem aí a ter que pagar essa multa de alguma maneira, o que para nós não tem aí a menor possibilidade de acontecer, considerando-se aquilo tudo que já falamos para vocês durante aqui este vídeo. Então, nesse sentido, vale sempre chamar atenção para essas questões, porque podem parecer muito distantes de nós, mas estão ali nos circundando, especialmente nós que militamos, seja na área imobiliária, seja na área urbanística, seja na área ambiental, porque ambas acabam se comunicando e não há como dissociá-las em momento algum na prática diária. Por isso que eu sempre chamo atenção e sempre puxo aí a brasa aí para minha sardinha, porque realmente a área imobiliária e a área urbanística acabam trazendo essa riqueza imensa para todos nós, porque elas têm essa possibilidade de comunicação aí com as demais áreas, e em especial a área ambiental, que é uma área muito cara para mim, é uma área na qual inclusive eu desenvolvi muito da minha pesquisa acadêmica até aqui. Portanto, considerando que hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico, me despeço agradecendo mais uma vez pela audiência e por estarem juntos conosco aqui semanalmente. Um grande abraço e espero vê-los na próxima semana. Até lá!